Olá, o OAB Cidadania desta semana está começando recheado de informação importante. Hoje o nosso assunto continua sendo a 11ª Conferência Estadual da Advocacia. Vamos mostrar uma conversa com cada um dos palestrantes. Tem também o Bazar Solidário organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados, com o apoio da Comissão OAB Solidária, em prol do advogado Bruno Cardoso, que sofre com uma doença hereditária e sem cura. E você confere ainda. Um bate-papo sobre os desafios da carreira jurídica com acadêmicos do curso de Direito da UNIT, lotando a sala do Conselho. E no quadro Conversando com Ela, uma entrevista especial falando sobre o turismo do Estado, que avança em meio à crise. É agora, no OAB Cidadania. A 11ª Conferência Estadual da Advocacia reuniu palestrantes que são referência em cada temática abordada aqui no estado e também em todo o Brasil. Advogados e estudantes do curso de Direito puderam se atualizar e participar de discussões importantíssimas, principalmente diante do momento pelo qual passa o país. Você confere tudo a partir de agora. Com o tema Em Defesa dos Direitos Fundamentais, Pilares da Democracia, Conquistas da Cidadania, a 11ª Conferência Estadual da Advocacia foi aberta com palestra do advogado Nabor Bulhões, abordando a temática Garantia de Defesa em tempos de Lava Jato. Nós vivemos um momento extremamente delicado da vida nacional. Aliás, não é a primeira vez que isso ocorre. Nós já tivemos crises institucionais profundas, já passamos por um regime militar, cuja característica marcante foi a supressão de direitos e garantias do cidadão. Mas já agora nós vivemos num regime democrático e temos que estabelecer um equilíbrio entre o necessário combate à corrupção e à impunidade e a observância dos direitos e garantias constitucionais. O grande desafio está exatamente em estabelecer esse equilíbrio. Nós não podemos jamais esquecer que não se combate a impunidade, não se combate a corrupção destruindo um sistema de garantias ou instituindo um sistema paralelo de supressão, ainda que episódica, de direitos e garantias constitucionais. O grande equilíbrio está em lutar contra a corrupção, e nós temos esse compromisso histórico, nós da OAB, e ao mesmo tempo buscar estabelecer um equilíbrio nessa luta de combate à impunidade e à corrupção. E esse equilíbrio está exatamente na observância do sistema de garantias jurídicas, que tem como pilar fundamental o devido processo legal. E no âmbito do devido processo legal, a destacar as garantias da defesa, de que o contraditório é projeção nuclear. O segundo dia do evento seguiu com vários painéis. No primeiro, o tema óbices ao acesso à justiça impostos pelo sistema jurídico brasileiro foi abordado pelo conselheiro federal da OAB Alagoas, Raimundo Palmeira. Nós abordamos em nossa palestra a preocupação pelo crescente estado policialesco que está se instalando no Brasil. Toda ditadura se caracteriza pela dificultação do acesso ao julgamento amplo, pleno. E eu trabalhei hoje com os óbices que o sistema tem colocado paulatinamente, a partir da saída da ditadura militar, ao acesso aos diversos graus jurisdicionais. Se criou primeiro a repercussão geral para a admissibilidade de um recurso extraordinário. Hoje já se fala em criar também para recurso especial. Isso é preocupante, pois uma repercussão geral ela é de julgamento subjetivo. É preciso que o recorrente prove que aquela matéria terá efeito concreto em outros julgamentos. E nós vemos o número de recursos não conhecidos. Nos preocupa num país que tem a interpretação de leis claras, tem dado conotação divergente do que a própria lei já deixa sem sombra de dúvidas. Por exemplo, a Constituição Federal estabelece que ninguém será preso nem recolhido à prisão, senão por uma ordem fundamentada ou por uma sentença judicial transitada em julgado.
Hoje o Supremo Tribunal interpreta uma norma constitucional clara, as normas claras não admitem interpretação. Nós estamos num sistema positivo e o sistema positivo se caracteriza por ter como fonte principal de direitos a lei. Ele interpreta que, apesar da Constituição dizer assim, mas após a primeira instância, quando ainda cabem recursos, o cidadão já pode ser preso, já para cumprir pena. Se eventualmente for absolvido, quem devolverá os anos de liberdade? Isso sem precisar de fundamentação. Existem outras circunstâncias, os tribunais dificultam a reanálise de prova. Em matéria criminal isso é muito sério na defesa da cidadania, pois nós sabemos que um dos motivos de nulidade do júri popular é a decisão contrária à prova dos autos. E como se proibir discutir prova num recurso especial extraordinário para os tribunais superiores? Sigilo de dados e tributação foi o tema de Gustavo Carvalho, presidente da Associação dos Tributaristas de Alagoas, a Atrial. A conferência ela tem como objetivo tratar de direitos fundamentais e os direitos da personalidade estão incluídos nesses direitos aí. A gente tem visto muita novidade no cenário jurídico, né? Decisões dos tribunais, especialmente dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, recentes desse ano passado, que tem inovado muito na ordem jurídica, tem causado surpresa à comunidade jurídica e são temas, portanto, sempre atuais que merecem uma análise técnica, obviamente, para que a gente possa estar sempre atualizado, né? Para que as pessoas, os colegas advogados possam estar atualizados, porque certamente eles enfrentam esses problemas, essas questões no dia a dia, pessoalmente ou até dos seus clientes principalmente. Eu vou fazer uma análise histórica da evolução da legislação que trata do sigilo de dados e esses dados, a utilização desses dados para fins tributários, e vou fazer especialmente uma análise da decisão do Supremo Tribunal Federal de fevereiro de 2016, que tratou desse tema, analisou a constitucionalidade da Lei Complementar 105 e os reflexos que essa decisão do Supremo tem para o direito tributário especialmente. Eu vou fazer uma análise crítica analisando pontos positivos e negativos dessa decisão. É um momento de debate, né? Às vezes a gente costuma dizer que decisão judicial a gente tem que cumprir e de fato é preciso que isso seja feito. Mas em momentos como esse a gente tem a oportunidade de discutir, debater, analisar criticamente esses temas que são tão importantes e eventualmente verificar acertos, vacilos dos tribunais, porque os tribunais também erram, né? A gente é obrigado a cumprir as decisões e a gente tem que fazer isso, mas eles erram tecnicamente, às vezes se equivocam ou tomam decisões motivadas por consequências sociais, enfim. Então momentos como esse nos dão a oportunidade de que a gente possa se debruçar sobre esses temas. O painel seguiu com palestra de Everaldo Patriota, conselheiro federal da OAB Alagoas e presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, tratando direitos humanos, coisas de advogados. Foi tentar convencê-los de que direitos humanos é uma tarefa principalmente dos advogados, não é? Que independente do nosso compromisso de defender a ordem jurídica, de defender a Constituição, a democracia e os direitos humanos, toda vez que nós atuamos, nós estamos cuidando do direito de alguém. Até quando estamos junto do Estado, a gente está defendendo um direito sagrado, que é o da civilidade, de todos terem direito a alguma coisa, seja a ampla defesa, seja o contraditório, seja a realização do direito social, seja a realização do direito de ir e vir. Qualquer direito que diga a ver com um ser humano tem a ver com sua dignidade. Por isso, os advogados, por excelência, são operadores dos direitos humanos. Veja, é a defesa da legalidade. Eu não posso admitir que alguém, porque deu trabalho numa abordagem, seja espancado. Eu não preciso ir nem para a Constituição. Desde o Código Penal de 40, que espancar alguém é lesão grave, é crime. O que a gente precisa é construir a convivência social, construir a relação dos indivíduos e indivíduos com o Estado, tudo dentro da lei, como dizia Rui, com a lei, pela lei, dentro da lei, fora da lei, na salvação. Se todos nos submetermos à lei, a gente vai ter uma compreensão melhor dos direitos humanos. Assim porque se acrescenta cada vez mais esse Estado policial, Estado de força, né? A opinião pública distorcida, confundida, é seduzida que as soluções de força, as soluções só de coação estatal, da violência do Estado vai resolver, quando não resolve. Olha, o evento não poderia ser mais feliz,
porque o tema da conferência são direitos e garantias fundamentais. Nunca esses direitos precisaram tanto como agora serem reafirmados, serem consagrados, a gente resistir aos ataques a esses direitos e garantias fundamentais. Então a Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas está de parabéns, foi feliz com o temário é apropriadíssimo. Veja que nós escolhemos o temário antes do dia de ontem, como ele é atual, como ele é necessário, como as advogadas, os advogados e os estudantes precisam se compenetrar, se comprometer com essa inexpugnável defesa dos direitos e garantias fundamentais. Finalizando o primeiro painel, reflexos da reforma trabalhista na prática, com a advogada e professora Lilian Babo. Eu foquei bastante na palestra, fui bem técnica e prática em relação a todas as mudanças que o projeto de lei vai trazer. Então, muitos retrocessos, muitos direitos foram tirados do trabalhador, então eu trouxe aí a questão do banco de horas, as consequências que isso vai trazer para os empregados. Eu também falei sobre a questão da jornada em itinerário, que isso também foi retirado do direito do empregado, então isso é um retrocesso. Na questão das questões de teletrabalho, porque o teletrabalho agora é uma tendência, e o projeto de lei trouxe aqui a impossibilidade de horas extras para este trabalho, então não vai ter hora extra esses empregados que vão trabalhar em casa. E em relação ao direito processual, eu trouxe aí no meu ponto de vista, uma questão bem bacana, que foi em relação ao empregado que não comparece na audiência e não puder justificar essa sua ausência em 15 dias, para ele entrar de novo com uma nova ação trabalhista, ele vai ter então que recolher os 2% de custas processuais. E esse recolhimento é uma condição obrigatória para que ele entre de novo com uma nova ação. E não é uma violação à Constituição, porque nós não estamos aqui lidando com o impedimento ao acesso ao Poder Judiciário. Ele teve sim o direito ao acesso, ele moveu a ação trabalhista, mas ele tem que justificar por que ele não compareceu, simplesmente isso. Então eu acho que isso foi uma evolução, para não movimentar tanto o Poder Judiciário, as partes, testemunhas. Eu acho que isso foi uma coisa bem bacana, com certeza. A parte de retrocesso tem que ser revista, tem que ser, porque não dá. Foram anos de lutas e batalhas para a gente chegar agora e falar não vai ter mais direito, então eu acredito que isso vai ter que ser mudado. Mas muita coisa boa aí para o advogado também. Fiquei super honrada de receber esse convite para poder participar da conferência e vir de tão longe, um evento maravilhoso, de extrema importância, principalmente dos temas que nós estamos vivendo hoje, e isso foi abordado muito aqui na conferência, então eu me sinto muito honrada de poder participar disso. Ainda tinha muitas discussões pela frente. O segundo painel foi aberto pela professora Juliana Ribeiro com a palestra Controvérsia da Reforma da Previdência frente ao cotidiano da advocacia. Uma das principais características dessa reforma tem sido tolher o benefício do segurado. E eu enfatizei que existe uma convenção internacional que garante que o Brasil não iria fazer isso. Então, além da pergunta normal, que é o questionamento do porquê disso tudo, por que será que o Brasil não está respeitando essas normas internacionais? Esse é o ponto ruim da reforma. É claro que tem pontos que precisam ser consertados, até para você evitar um problema futuro, como, por exemplo, talvez instituir realmente uma idade mínima para aposentadoria, não aos 65, não aos 60, mas aos 55, para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de velhice. E por que será que eles estão querendo acabar com a aposentadoria especial? Esse é um ponto que, para mim, pesa muito no que diz respeito à reforma. Estão querendo que a pessoa prove, além da exposição ao risco, que prove que ela adoeceu. E aí foge um pouquinho ao benefício por incapacidade. Sim, a população, na verdade o papel da advocacia e da OAB tem que ser informativo também, como a OAB vai à escola, toda a OAB mulher, ela pode levar à sociedade o que eles estão querendo mudar, porque uma vez que a mídia coloca a questão que a reforma é boa, que a pessoa não vai ter direito ao benefício, ela está iludindo o cidadão que a reforma é boa, mas a gente sabe que a reforma não é boa. Existirão regras muito árduas para a pessoa se aposentar. Por exemplo, a expectativa de vida do alagoano e a expectativa de vida do paulista, que é completamente diferente, mas a regra está sendo uniforme, então ofende o princípio da isonomia. O conselheiro federal da OAB Alagoas, Tiago Bonfim, também palestrou. A temática foi jurisdição constitucional e legitimidade democrática.
Bom, basicamente nós vamos falar sobre o conceito de jurisdição constitucional. O que é jurisdição constitucional? Como é que se dá a atuação do Supremo Tribunal Federal? Como é que se dá a atuação de um juiz no dia a dia nessa tarefa de efetivar a Constituição, de cumprir a Constituição? Por exemplo, quando um juiz determina que o Estado forneça um medicamento a uma pessoa, a um cidadão, há quem discuta que o juiz não teria poderes para isso, que o juiz não teria legitimidade para isso, porque ele não foi eleito. Então, são esses temas que nós vamos debater diante do contexto que o nosso país vive, diante desse caos político, administrativo. Qual o papel do judiciário como protagonista não no sentido de resolver todos os problemas, mas no sentido de efetivar a Constituição, de garantir a Constituição, de guardar a Constituição. O sistema de precedentes no novo CPC e o exercício da advocacia foi o tema escolhido pelo conselheiro do CNJ, Henrique de Almeida Ávila, no terceiro painel. É um prazer muito grande estar aqui. Eu, como disse na palestra, agradeço efusivamente a doutora Fernanda Marinella, né, presidente da OAB, de Alagoas, o doutor Felipe Sarmento, conselheiro federal, né, aqui pela OAB de Alagoas, secretário-geral do Conselho Federal, são amigos muito queridos e generosamente me convidaram para fazer parte aqui dessa conferência, que é muito importante e trata de temas, né, como o que eu tratei hoje, muito relevantes para a advocacia, não só para a advocacia, mas para o sistema de justiça. Veja, o novo Código de Processo Civil, que foi especificamente o que eu quis abordar, ele imprime inúmeras alterações no sistema de processos civis brasileiro, do processo civis do país inteiro, de todo o território nacional. E, obviamente, a advocacia tem que estar atenta a isso, porque hoje, como eu disse, um dos principais problemas, né, na justiça do Brasil é a morosidade. E como é que nós vamos resolver isso? Não é fácil. Nós não temos uma fórmula mágica. É preciso que todos estejamos empenhados nisso. E a participação da advocacia nisso é muito importante, se valendo dos meios que a lei dispõe exatamente para que os processos andem com mais agilidade, que é audiência de conciliação e mediação, que é o sistema de observância dos precedentes dos tribunais. O advogado tem que estar atento para fazer reclamação, quando é para fazer reclamação, que é para exigir do judiciário e de todos os atores, né, do processo brasileiro o cumprimento do Código de Processo Civil, que no caso a observância da jurisprudência. Bruno Miragem, advogado e consultor jurídico, trouxe para o público no quarto painel uma discussão sobre direito do consumidor e os desafios da atualidade. Na verdade, as conferências estaduais, né, e aqui em Alagoas, isso se repete, sem dúvida, um dos pontos altos da advocacia e da organização dos advogados, a discussão dos grandes temas. O direito do consumidor hoje é um grande tema da advocacia, como é um grande tema da justiça brasileira. Eu costumo dizer que, se nós formos pensar na justiça civil, nas causas cíveis do Brasil, seguramente mais de 50% giram em torno de questões que envolvem o direito do consumidor. Tá? Questões desde daquelas mais comezinhas, mais simples, que envolvem qualidade de produtos, má prestação de serviço, até questões novas para a realidade brasileira, para a realidade econômica, como a questão das telecomunicações, das novas tecnologias, o consumo pela internet, o consumo compartilhado, agora com essas plataformas novas de organização de serviços, Uber, Cabify e outros. Então são temas que o próprio mercado, oferecendo aos consumidores novos produtos e serviços, isso traz consigo problemas. E esses problemas são problemas resolvidos na perspectiva, que devem ser resolvidos na perspectiva da legislação de proteção do consumidor, mas naturalmente tendo em vista o conjunto dos interesses envolvidos, os interesses legítimos dos empresários, os interesses legítimos dos consumidores, e o Estado, por intermédio do Judiciário, com o apoio, com o auxílio e com a presença e o protagonismo dos advogados, construindo as balizas de um consumo sustentável, eficiente e que atenda às necessidades da população. Novas teses defensivas no processo penal foi o tema da palestra ministrada pelo promotor de justiça Renato Brasileiro.
fechando o painel 4. Sempre bom a gente se reunir, nossas atividades profissionais nem sempre nos permitem um tempinho para refletir sobre as questões, mas dentro do processo penal, vejo o dia de hoje bem propício para falar de processo penal, a gente vai tentar abordar algumas teses novas que podem ser trabalhadas pelos advogados, a gente vai falar sobre colaboração premiada, sobre cadeia de custódia, que são temas que há 10 anos não eram falados no processo penal e hoje são uma realidade. E são temas que precisam ser estudados pelo advogado exatamente pela demanda que o mercado apresenta. No quinto e último painel da 11ª Conferência Estadual da Advocacia, os participantes tiveram como palestrante o advogado e professor Valério Mazzuoli, tratando sobre as tendências e desafios do controle de convencionalidade das leis no Brasil. Exato, essas conferências são extremamente importantes. Eu, como advogado, advogando em Brasília, em tribunais superiores, nos estados, fico extremamente feliz de ver as novas teses que vêm sendo lançadas e as novas técnicas da advocacia que vêm sendo implementadas. Essa é exatamente a finalidade dessas conferências estaduais de advogados, ou seja, o advogado entender e compreender quais os novos métodos e as novas técnicas que têm sido utilizadas para a atividade da advocacia. E é só nas conferências estaduais que o advogado tem essa oportunidade de entender o que tem vindo de novo para o exercício da profissão. E eu vou falar de um tema que me é muito caro, objeto de vários livros, que é o controle de convencionalidade das leis. É uma dessas técnicas que eu disse que é novidade para os advogados. Quer dizer, é exigir do Poder Judiciário que aplique os tratados e convenções internacionais, especialmente os de direitos humanos, para proteger direitos das partes, para proteger direitos das pessoas e dessa grande e carente massa popular que está precisando da atividade jurídica e precisando dos advogados para lograr êxito nas suas demandas perante o Poder Judiciário. O desembargador do TRF da 5ª Região, Rubens Canuto, ministrou palestra com o tema O Novo CPC e os desafios de sua implantação, fechando o maior evento da advocacia alagoana. A conferência é um momento extremamente importante para que possa a comunidade jurídica, a sociedade em geral, ser posta a par, né, das novidades do direito, principalmente diante dos fatos polêmicos que vem acontecendo no Brasil. Então é um momento importante de troca de ideias, de aprimoramento da própria ordem jurídica, né, e de se levantar teses e se discutir com a sociedade o que se acha de melhor para o direito brasileiro. Meu tema especificamente vai dizer respeito ao novo Código de Processo Civil e as dificuldades de sua implantação, que é um tema realmente novo, onde estão havendo muitos debates acerca da correta interpretação das normas do Código de Processo Civil e o que o Judiciário tem enfrentado algumas dificuldades, né, com vistas a se adequar a essa nova realidade. Mas eu acredito que com o tempo chegaremos ao ponto ideal. Olha, a sala do Conselho ficou lotada em um evento organizado em uma parceria da Escola Superior de Advocacia com a Caixa de Assistência dos Advogados. Estudantes da UNIT puderam assistir palestras e participar de uma verdadeira troca de experiência, uma interação com a OAB Alagoas. Panorama da advocacia nos dias atuais. Esse foi o tema do evento que reuniu mais de 150 acadêmicos da UNIT na sala do Conselho da OAB Alagoas. Eles puderam participar de um bate-papo com profissionais experientes, tratando de diversas temáticas como a advocacia criminal, o papel da mulher advogada, as escolhas na carreira jurídica, além de empreendedorismo. A proposta do evento foi do advogado e professor Rodrigo Ferro, em parceria com a Escola Superior de Advocacia e a Caixa de Assistência dos Advogados. Um dos maiores problemas de quem está ingressando na advocacia, ou melhor, no ramo jurídico como um todo, é saber o direcionamento, como seguir. E muitas vezes os alunos, principalmente os alunos mais novos que estão começando, eles começam a ter dúvidas. Será que esse é o curso mesmo que eu devo seguir, que eu quero seguir? E alguns acabam sendo até desestimulados a seguirem por falta de convivência, por falta de conhecimento, por falta de opções, de visão. A ideia desse pequeno debate foi justamente mostrar isso para eles, mostrar algumas coisas que nós vivenciamos como advogados, mostrar algumas coisas em que
que os colegas sofrem. O diretor da ESA, Marcelo Madeiro, foi o primeiro palestrante do dia. Além de dar boas-vindas aos estudantes na Casa da Advocacia, Madeiro retratou um pouco dos desafios diários para os advogados e os caminhos que podem trilhar durante a vida profissional. Ele ainda ressaltou a importância da ESA para os advogados e estudantes e convidou todos para que possam participar ativamente no dia a dia da instituição. A ESA tenta sempre aproximar as instituições da OAB. Então ela busca esse contato com o estudante. Nós temos um evento chamado OAB em Debate, que é um evento que leva a ESA para as faculdades para debater temas relevantes. E hoje trouxemos uma faculdade para dentro da instituição, tratar de temas da atualidade, tratar sobre a carreira jurídica de um modo geral, que não é só a advocacia, mas os outros ramos que pode levar. Tratamos da advocacia penal, criminal, tratamos também do empreendedorismo jurídico. Então são grandes questões que têm que ser debatidas por aqueles que estão ingressando ainda, não só no próprio mercado, mas na vida jurídica. A advocacia criminal foi o tema abordado pelo advogado e conselheiro federal da OAB Alagoas, Raimundo Palmeira. Grande nome na área, Palmeira aprofundou a discussão, mostrando aos estudantes a crise e as barreiras enfrentadas diariamente pela advocacia junto ao judiciário, ressaltando o quão importante vem sendo o papel da ordem na defesa da classe. Importantíssimo a acolhida na casa dos advogados e advogadas e os futuros e futuras colegas nossos. Temos tido toda essa preocupação, Marinela, a ESA, a Caixa, e mais uma vez aqui nós viemos falar, no meu caso específico, eu e Heloína, falamos muito sobre a prática da advocacia criminal, o que os espera, o que as espera, as posturas que devem adotar. Eu procurei trazer aqui numa palestra leve, numa palestra divertida, quais os principais percalços, modos de se postar, como contactar com o cliente. E é muito importante que continue, porque nos propusemos desde o início a fazer desta casa de portas abertas, não só para os advogados e advogadas, como já tem sido, mas trazendo cada vez mais futuros e futuras colegas que já saberão ter aqui o porto seguro para a advocacia, pois, como eu sempre digo, a advocacia é a maior garantia da cidadania. A mulher advogada e sua história de luta ao longo dos anos foi o tema abordado pela conselheira seccional da Ordem, presidente da Comissão da Mulher Advogada, Heloína Braz. Ela ressaltou o trabalho desenvolvido na instituição em favor da igualdade profissional, principalmente na única seccional do país presidida por uma mulher. Porque no meu tempo eu não tinha essa oportunidade, a OAB era fechada. Hoje não, a gente vê quantos estudantes a Fernanda Marinella já recebeu aqui, já abriu as portas da sala do conselho, que eu acho que é o cérebro da OAB de Alagoas. Ela abriu as portas do nosso auditório para receber estudantes. Então isso é uma felicidade ímpar para a classe estudantil. E esse movimento de hoje, isso foi fabuloso, porque isso incentiva os estudantes, ao mesmo tempo que leva conhecimento para eles e faz com que eles adquiram confiança na classe do advogado, na ordem dos advogados. O objetivo de proporcionar aos estudantes o maior conhecimento sobre as áreas de atuação é um compromisso firmado pela OAB Alagoas e cumprido todos os dias. Eles, os futuros advogados, aprovaram o bate-papo. Eu achei muito importante porque eu estou no segundo período e nós conseguimos ter uma noção de como vai ser a vida da gente na advocacia e o que a gente vai enfrentar com a relação à parte de ser mulher também, principalmente, porque há uma grande diferença na verdade, entre o homem e a mulher na advocacia, e foi muito importante ouvir tudo que foi dito aqui. Eu acho muito interessante porque, para quem é novo na área, todos nós somos estudantes dos primeiros períodos. A gente não tem noção de como realmente funciona. Pra gente que entrou no curso e não tem noção, por exemplo, não tem familiar, não tem ninguém que tenha relação, quer saber exatamente como é que funciona. Então é realmente muito importante para a área, não é nenhum luxo a mais, é realmente importante. A
A gente segue agora para um breve intervalo e na volta tem o quadro Conversando com Ela. O tema de hoje é turismo em Alagoas. Não sai daí!